Olá, pessoal! Meu nome é Bárbara, sou psicóloga e trabalho na APAE. Como vocês perceberam, durante toda essa semana nós conversamos sobre um tema muito importante, que é o autismo. E por esse motivo, juntamente com as minhas colegas de trabalho, o setor de psicologia gostaria de levar para vocês um convite para a gente pensar nesse tema tão instigante. Então vamos lá! Falar sobre as crianças, os adolescentes autistas e suas famílias é dizer sobre o que eles nos ensinam, porque a prática com os autistas não é uma prática solitária. Ela é feita através da família, com a criança, a escola e os profissionais que atuam no seu projeto terapêutico singular. Então, gostaria de dizer que a criança autista, ela tem um modo de ser, um modo de se mostrar, que está relacionado com o outro, com o brincar, com a linguagem e com o corpo. É um modo singular, particular, que ela se mostra nessas relações. Então vamos pensar um exemplo da sua relação com o corpo para a gente entender um pouquinho o motivo de algum comportamento de uma criança autista. Vamos pensar que às vezes um barulho que para nós seria super possível de ouvir, mas para algumas crianças autistas, diante da sensibilidade, das questões sensoriais, elas podem ouvir de forma muito mais intensa. E algumas precisam colocar a mão no ouvido, né? Ficar tentando abafar aquele som para tentar ficar melhor diante daquele estímulo, né? Então, estou dando um pequeno exemplo, né? De algumas crianças que às vezes precisam colocar a mãozinha no ouvido. É um comportamento, né? E que para poder se organizar. Outras às vezes vão precisar fazer um balanceio de mãos, um balancear do corpo. São formas que as crianças podem buscar para se organizar. E por que eu estou chamando a atenção desses aspectos? Porque estamos vivendo um momento novo. Estamos em casa, longe das atividades que fazíamos e principalmente essas crianças estão longe da escola, das pessoas que conviviam, né? E agora estão em casa. Então, por esse motivo, eu faço um convite a pensar: será que conversamos com essas crianças sobre o porquê que eles estão em casa? Será que eles entenderam por que não estão indo à escola? Por que não estão indo nas atividades extraescolares, nas atividades terapêuticas? Por quê? Porque quando a gente conta para a criança, ela pode se organizar, ela pode entender sobre o seu dia. E aqui chama atenção para um ponto importante, que é a rotina. A rotina é importante para todos nós, porque assim a gente pode nos organizar sobre as atividades que a gente gostaria de fazer naquele dia, como que vai ser o nosso dia. E assim, é importante para a criança, para os autistas também. Por quê? Porque eles se organizam, eles podem conhecer as atividades que eles vão viver, né, naquele dia. Eles vão entender que eles não vão sair à escola, que eles não vão nas atividades, e o que é possível de ser feito em casa. Então, gostaria de chamar a atenção para uma informação. Cada família, ela vai se organizar a seu modo, a sua rotina do seu modo. Cada família tem o seu modo de ser e de se organizar. Então, nós estamos valorizando o aspecto da rotina, porque para as crianças autistas, elas podem se organizar, conhecendo sobre as suas atividades, qual o horário do almoço, o horário do brincar, do banho, ela podendo conhecer as atividades que ela vai realizar durante o dia. Isso pode amenizar os comportamentos de ansiedade, de estresse, assim como nós, através da rotina. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, quando eu mencionei agora há pouco sobre o brincar.
a relação da criança, do adolescente com o brincar. Ela tem a sua particularidade. Mas nós vamos, nesse vídeo, destacar as possibilidades. E o brincar é uma delas. Chama atenção também para o interesse das crianças. Então vamos pensar junto. Essa criança gosta de quê? Ela gosta de massinha, ela gosta de pintura, ela gosta de personagens. O que é do interesse dela que podemos tentar entrar nessa brincadeira que tem a sua forma particular. Então chama atenção para que a gente possa observar os interesses, as criações que eles estão construindo. Por quê? Porque através do brincar nós temos várias possibilidades à aprendizagem, mas também temos uma porta para a interação social, que é um campo no autismo que precisamos apostar, principalmente através do brincar e dos seus interesses. Chama atenção também sobre as possibilidades em casa, né? Aqui nós vamos pensar que cada família chama atenção para os papais, para as mamães, que vocês conhecem sobre os seus filhos, porque vocês acompanham. As famílias que nós temos na APAE são famílias que acompanham as crianças, que escutam, que conversam sobre o seu desenvolvimento. Então vocês conhecem sobre os seus filhos. E nós queremos aqui ressaltar a importância desse saber, principalmente na hora de pensarmos no brincar, porque não vai ter receita. Cada criança se interessa por uma coisa. Então a gente pode deixar aqui possibilidades, né? A criança ela gosta de água. O que dá pra gente fazer usando um baldinho d'água, usando uma piscininha d'água, né? É com bolinhas, é com animais. Então aqui a gente está pensando nas possibilidades para a gente poder ter esse momento em casa de uma forma que a gente possa trabalhar a nossa saúde mental também. É importante a gente fazer desse espaço em casa um lugar leve, um lugar de troca, né? Principalmente nesses tempos difíceis. Então fica aqui a minha dica, né? De algumas possibilidades da brincadeira, mas sempre ressaltando para a gente se lembrar dos interesses da criança. Podemos usar coisas que temos em casa, como balão, como rolinho de papel higiênico, dá para fazer carinhas, fantoches, usar da imaginação, da criatividade com coisas que vocês têm em casa. E tenho certeza que esse tempo livre pode oferecer espaços de troca muito interessantes para vocês. Tá? Deixo aqui o meu abraço, o meu beijo carinhoso por esse dia que merece visibilidade. Tchau, tchau!